Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wandelo Bosco Júnior, diretor de arbitragem da Confederação Brasileira de Basquetebol, e gostaria de dar as boas-vindas a vocês ao primeiro Congresso Internacional de Arbitragem realizado pela Referee School e pela Cinética Escola do Movimento. Eu quero aqui parabenizar ao Vinícius Simões, ao Diego Chiconato e ao Cristiano Maranhão por essa excelente iniciativa do Congresso e pela elaboração de uma plataforma que dará muitos subsídios para a arbitragem nos assuntos que serão abordados. Eu venho falar para vocês sobre o tema de jogador em ato de arremesso. Eu fui árbitro internacional FIBA, tive a oportunidade de participar de algumas competições a nível internacional, participei de 18 competições internacionais como árbitro. Eu entrei em 2008 na FIBA e saí em 2017, quando eu assumi o departamento de arbitragem da Confederação Brasileira de Basquetebol. E nesse tempo, nós conseguimos elaborar um total de 47 projetos de desenvolvimento de arbitragem com a participação de 1.861 árbitros. E, além disso, recebi também convite da FIBA, onde eu participei de alguns eventos da FIBA, não só como instrutor, como também supervisor de árbitros, totalizando 10 competições, mais 7 acampamentos junto com a FIBA. Sobre ato de arremesso, que é o tema que nós iremos falar, a gente pode ver que a regra, ela menciona em 17 artigos o tema ato de arremesso. Então, é um tema que é muito importante, é muito relevante, porque, afinal de contas, o ato de arremesso é o que todas as pessoas esperam dentro do basquetebol, que é ver cestas. Os princípios básicos que nós devemos seguir sempre que um jogador obtém a bola. Por exemplo, no primeiro artigo, que é o artigo que fala sobre cilindro, né, a gente tem a definição de como esse jogador ele vai poder ter benefício. Então, por exemplo, o princípio do cilindro ele vai ser definido pela palma das mãos, né, e a parte traseira do jogador, pela parte do quadril na parte traseira e nas laterais pelos braços e pelas pernas. O princípio da verticalidade, durante o jogo, cada jogador ele tem o direito de ocupar qualquer posição dentro do cilindro, né, dentro do espaço do jogo, e desde que esse espaço ele já não esteja ocupado. E esse princípio ele protege o espaço que ocupa o jogador no solo até o espaço que ele salta verticalmente do lugar de onde ele esteve. O artigo 33.3, que fala sobre posição legal de defesa, a gente vai ver que a posição legal de defesa é em um defensor estabelecido numa posição inicial, né, quando o jogador ele encara o seu adversário e ele tem ambos os pés no piso, tá ok? Já no 33.4, que é marcando o jogador de perto, a defesa desse jogador que controla a bola ou que sustenta a bola, né, que mantém a bola, ela não se aplica os elementos de tempo e distância. Já no artigo 33.5, que é marcando o jogador que não controla a bola, esses elementos de tempo e distância, ele deve ser aplicado. Então, o jogador sem o controle de bola deve aplicar os elementos de tempo e distância. E o jogador, quando está no ar, o jogador, quando salta do ponto de partida do piso que ele saltou, ele tem direito a voltar para esse mesmo local que ele saltou. E ele tem o direito de cair em outro ponto da quadra no jogo, condicionado na sua trajetória, desde que esse lugar
já não tenha sido ocupado por outro jogador. Ok? Então, alguns princípios básicos aqui, quando um jogador obtém a bola, primeira coisa que o árbitro deve fazer é buscar espaço entre os dois jogadores. Observar os pés dos jogadores para poder ver qual pé que foi elegido, né, foi escolhido como o pé de pivô, verificar qual pé foi escolhido e notar durante a saída se esse jogador ele tirou o pé antes de soltar a bola e não permitir uso ilegal das mãos do jogador defensor. Os princípios básicos quando um jogador parado inicia o seu drible. O árbitro deve continuar buscando espaço entre esses dois jogadores. Ele deve verificar se o jogador saltará a bola das suas mãos antes de levantar o pé de pivô e verificar o último drible do jogador que vem do piso em direção para sua mão para ter a definição do controle de bola. Já os princípios básicos, como o jogador realiza o ato de arremesso, o árbitro ele deve continuar buscando esse espaço entre os dois jogadores, e nesse exemplo a gente vê que o árbitro está bem posicionado, olhando entre um jogador e o outro. Ele deve verificar o princípio do cilindro de ambos, não só do defensor, como do atacante também. Em um arremesso em suspensão, ele deve cuidar da ação do jogador atacante até que esse jogador retorne ao piso. Não deverá permitir o uso ilegal das mãos do jogador defensor também, né? Os princípios básicos como esse jogador obtém a bola. O árbitro deve continuar buscando espaço entre esses dois jogadores e o ideal são os árbitros fazerem treinamentos onde possibilitem eles não estarem parados e não fazerem movimentos durante a sua ação de tiro. Por isso, a busca desse espaço ela deve ser constante. Nunca estar atrás de jogador ofensivo durante o arremesso. Todas as vezes que houver um arremesso e o jogador, você está vendo as costas do jogador, a probabilidade de se marcar um contato inexistente é muito grande. Olhar contatos nas mãos, nos braços, quadril, joelhos, pés, abaixo do jogador que aterriza. Porque sempre que o jogador salta, ele tem direito de cair naquele mesmo local, nós devemos observar se o jogador defensor colocou o pé embaixo. A gente sabe que no momento que ele coloca o pé embaixo, isso é uma falta antidesportiva, porque pode causar uma lesão para o jogador atacante. A gente tem a definição do jogador em ato de arremesso, que é um arremesso para uma cesta de campo ou lance livre, é quando a bola é retirada das mãos do jogador e então lançada pelo ar em direção à cesta dos adversários. A gente tem a definição de tapa para uma cesta de campo, que é quando a bola é direcionada para a cesta dos adversários. Uma enterrada para uma cesta de campo é quando a bola é forçada para baixo da cesta dos adversários com uma ou ambas as mãos. E um tapa e uma enterrada também são considerados como um arremesso para uma cesta de campo. Então, a gente tem essas variáveis, né, como condição de ato de arremesso. E o ato de arremesso ele começa quando um jogador inicia um movimento contínuo, que normalmente ele vai preceder a soltura da bola, e no momento e no julgamento de oficial ele tem iniciado uma tentativa de marcar pontos, lançando, tapeando ou enterrando a bola para a cesta de campo dos adversários. Então, aqui a gente vai ver o primeiro exemplo de ato de arremesso. Nós podemos observar nesse vídeo em que o momento que o jogador sofre o contato é o momento em que ele tinha controlado a bola, conforme nós falamos anteriormente. Então, esse momento é o momento em que ele inicia o seu ato de arremesso. A gente tem a outra situação também,
Nessa situação, no primeiro momento, ele sofreu contato e no segundo momento foi o momento em que ele controlou a bola. Então, essa situação aqui é uma situação em que o jogador não estava no ato de arremesso, porque ele ainda não tinha controlado a bola. Essa é uma situação em que o jogador ele faz um arremesso em suspensão e ele sofre um contato. E esse contato ele deve ser considerado até que o jogador retorne ao piso. E o que acontece nessa situação? O jogador ele recebe o contato no braço e ele ainda estava no alto. Ele não tinha aterrissado tocando o piso. Então é uma falta em ato de arremesso. O ato de arremesso ele termina quando a bola deixa as mãos do jogador, no caso de um arremesso em suspensão, ambos os pés tenham retornado ao piso. E ele termina quando a bola deixa as mãos do jogador ou se o movimento inteiramente novo de arremesso é realizado. Então a gente tem aqui um exemplo, que foi um exemplo que nós tivemos anteriormente. É o exemplo em que o jogador ele tenta o ato de arremesso, ele sofre o contato faltoso e ele ainda está no ar sem ter retornado ao solo. Nessa outra situação, a gente pode ver o jogador que faz um movimento novo depois que ele recebe o contato. A gente vê que o jogador está de costa para a cesta, ele recebe o contato, ele ainda não tem condições de fazer a cesta, e ele faz um movimento novo, virando para a cesta e tentando o seu ato de arremesso. Durante o ato de arremesso, o jogador pode ter seus braços segurados por um adversário, impedindo assim que ele marque pontos. Nesse caso, não é essencial que a bola deixe as mãos do jogador. Quando o jogador está em ato de arremesso, depois de ter sofrido uma falta, passa a bola, ele não será mais considerado como tendo estado em ato de arremesso. E não há relação entre o número legal de passos dados e o ato de arremesso. Então a gente tem aqui as duas situações, né? Que o jogador ele pode ter seu braço agarrado, impedindo que ele marque ponte. Nesse caso, não vai ser essencial que ele deixe a bola para a gente poder considerar ato de arremesso. Já na outra situação, se o jogador ele faz um movimento novo depois que ele sofreu a falta, esse movimento vai ser considerado como não ato de arremesso. Então a gente tem aqui também uma definição sobre falta antidesportiva, que é uma falta com contato jogador, que é no julgamento de um oficial, um contato jogador-defensor por trás ou lateralmente em um adversário na tentativa de parar o contra-ataque e não há nenhum jogador defensor entre o atacante e a cesta do adversário. Essa é uma situação da falta C4 que nós estamos falando. Nessa situação, a gente vê que o jogador atacante, né, não tem ninguém entre ele e a cesta, e o defensor faz um contato lateralmente, não tenta jogar bola em nenhum momento, e esse contato é um contato com uma falta C4
onde esse jogador faz um contato por trás ou lateralmente e não tem nenhum jogador entre ele e a cesta. Então, uma falta antidesportiva. A próxima falta, a próxima situação que nós vamos ver é uma situação um pouco parecida. É uma situação igual, onde o jogador defensor faz um contato lateralmente no jogador atacante, no momento em que não tem nenhum jogador entre o último jogador e a cesta. Essa falta deve ser marcada como falta antidesportiva. E aqui a gente tem algumas jogadas importantes que nós devemos analisar e não deixar acontecer esse tipo de jogada nos jogos. Nessa jogada nós podemos ver que o jogador atacante ele abre as pernas fazendo um fake, fazendo um flop, e ele mesmo erra sozinho o arremesso. E se ele abre essa perna e o jogador defensor está passando por ele e tem um contato, ele vai ser o responsável pelo contato. Nós não podemos deixar que esse tipo de jogada seja permitido. E nessa situação, esse jogador deve ser advertido com um aviso de flop. Nessa jogada, nós podemos ver o cronômetro quase estourando e o jogador tentando o ato de arremesso.